Começando mais uma live do Projeto 26. Na live a gente fala sobre a importância do autoconhecimento, e autoconhecimento é poder. Para você que está me conhecendo agora, eu sou o Freitas, sou coach, empresário, ex-policial do BOPE aqui no Rio de Janeiro, e ao lado do meu canga, o Wallace, o 30, quem eu chamo assim carinhosamente, a gente leva autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A ideia que a gente tem é que líderes criam líderes. E a gente juntou a experiência que a gente viveu no BOPE, junto com ferramentas de coach, PNL, e desenvolvemos um método. E levamos esse método para os nossos alunos para que eles transformem a vida deles nas áreas que eles acreditam que precisam melhorar. E hoje, nessa live aqui, eu vou ter um bate-papo com um aluno que também é um amigo, porque cada aluno que vai se formando dentro da nossa metodologia vai ficando amigo da gente, e a gente tem o prazer de não só tê-los como alunos, mas como amigos em algum momento, também sendo mestre nessa jornada. Eu vou chamar ele, que ele já está aí na live. Bom, meu amigo. Fala, irmão. Tranquilo? Eu ia falar quem era, porque eu queria que você se apresentasse aqui na live pra gente. Queria que você se apresentasse tanto para quem vai ver hoje, quanto para quem vai ver depois. Quem é você? Fala um pouco de você, da sua jornada, quantos anos você tem, o que você faz. Então, meu nome é Otto, sou aluno 11 do 5º COI. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu tenho 25 anos. Hoje em dia eu trabalho como técnico de uma assistência técnica. Eu fiz todos os cursos já, né? Já virei tarado de curso. O primeiro curso que eu fiz foi o COI e foi uma experiência transformadora para mim. Foi uma coisa absurda. Foi um tapa na cara, né? Acho que muitos alunos sempre descrevem essa como a melhor descrição do que aconteceu no curso, cara. Depois do COI eu fiz o COT, fui buscar um pouco mais de conhecimento sobre inteligência emocional e também não saí arrependido. Foi outra transformação absurda na minha vida. E depois disso ainda fui atrás do outro, do COI-SL, que foi, para mim, foi a maior conquista aí, cara, em questão de mudança de pensamento, de mindset, de tudo, cara, de superação, de autoconhecimento, até de superação de medo mesmo, né? E o COI-SL também abriu uma porta com você, né? Que acabou que depois da série a gente fez algumas sessões de coach junto e foi acho que a melhor parada que eu já fiz assim na minha vida foi ter essas sessões contigo, foi mudar totalmente meus hábitos, meu estilo de vida. Cara, acho que eu comecei a pesquisar mais sobre as coisas que eu me interessava, comecei a pesquisar mais sobre autoconhecimento também, que foi uma parada que com certeza me mudou, cara. Com certeza me mudou. Esse em suma é o resumo, mas a parada assim que eu gosto mesmo de falar é que, cara, aprendi demais com você, aprendi com seus cursos. Mudou a minha vida, não dá pra dizer que não, é impossível, cara, mudou tudo. E a gente até já chegou a conversar uma vez, né, sobre essa questão de mudança, né, que às vezes as coisas não mudam em nada, né, tipo, a gente não compra um carro novo, a gente não compra uma casa, a gente não é promovido ou troca de emprego, sei lá, mas a gente muda toda a nossa perspectiva de visão, né, sobre a mesma coisa, né, isso que eu acho interessante. E isso tudo depende da maneira que a gente pensa, né, cara, pelo que eu estudei, né, pelo nosso coeficiente de positividade, as coisas que a gente vive, nossas experiências, né, cara? Cara, antes de continuar avançando, você falou tem 25 anos, e eu sempre fico assim feliz de ver um cara tão novo buscando tanto autoconhecimento. E aí você falou aqui que trabalha numa empresa de... esqueci o nome.
de Uma assistência técnica de equipamentos médicos. Como é que era, como é que você encarava os desafios nessa sua área quando você, antes de viver toda essa experiência, tanto nos cursos quanto no processo de coaching? Como é que era para você o desafio do seu dia a dia? Como é que você encarava os desafios que apareciam antes de se lançar e se entregar a esse desenvolvimento? Cara, então, quando eu entrei na empresa, eu tinha um estilo de pensamento de que tudo era um problema, né? Eu só conseguia enxergar que qualquer coisa que precisasse fazer era um obstáculo, tudo estava sempre ruim, pô, isso tem que melhorar, isso tem que ser aquilo. E eu tinha uma perspectiva de que tudo tinha que ser da maneira que eu queria e, na verdade, não era, sabe? Eu comecei a aprender isso depois, eu comecei a ver que muitas coisas a gente tem que saber lidar, tem que saber passar. E a minha visão antigamente era essa, cara, de que tudo estava sempre errado, eu ia trabalhar me arrastando. Era sempre uma coisa assim forçada, né? E aí, depois que comecei a ter essa perspectiva, eu comecei a ter prazer, sabe? De levantar, de acordar cedo. Foi uma parada assim absurda, né, cara? Foi uma mudança incrível. Falar, a gente comete 3 erros, né, na nossa jornada, erro que as operações especiais não cometem, que é culpar as circunstâncias, culpar os outros e culpar a nós mesmos. A gente vive reclamando dessas 3 coisas e quando eu reclamo disso, o que eu estou mandando para mim é um estado de negatividade. Eu tô diminuindo o meu potencial, a minha vontade de fazer as coisas. Operações especiais, ele jamais vai estar em um combate reclamando das circunstâncias, reclamando dos outros ou de si mesmo. E uma das coisas que eu levo para os cursos é sempre essa. O que eu posso parar de reclamar e começar a olhar para mim e mudar as coisas dentro de mim? E aí eu começo a ver as coisas diferentes, começo a ter o controle das situações na minha mão. Eu acho que essa é a maior sacada que eu trouxe do mundo das operações especiais para dentro do curso, para dentro da filosofia do curso. E aí eu queria te perguntar, como é que você estava lá na sua empresa, vendo essa vida de quem reclama, e como é que você conheceu o curso, como é que você conheceu a mim, como é que você foi parar lá? Você já era um cara que buscava autoconhecimento ou foi a primeira vez que você teve contato? Então, cara, eu tinha 0 contato, não sabia nem quem era Freitas, não sabia nada sobre você. Foi uma coisa assim completamente inusitada. Eu costumo achar que foi Deus mesmo que colocou você no meu caminho, cara. Porque, cara, é incrível. Tipo assim, eu tenho um amigo que se inscreveu pro curso comigo, pro COI, né? E no dia do curso ele simplesmente falou, cara, eu não vou, não vai dar pra eu ir. Aconteceu um problema aqui no meu trabalho, vou ter que ficar até tarde e tal. Aí, pô, eu já tava com tudo pronto, já tava decidido que eu ia e tal. Aí, pô, até vi aquele pensamento, pô, não vou não, mano. O maluco não vai, por que eu vou? Aí, não sei, mano, alguma coisa na minha cabeça bateu, falou, cara, sabe, já paguei, vamos ver qual é. Eu sempre fui interessado em questões de cursos de liderança, né? E o que ele me passou foi, bora fazer um curso de liderança aí com o maluco do BOP. Eu falei, pô, bora? Tamo aí. Aí, ele falou, aí quando ele falou assim, pô, não vou não, eu falei, deu uma desanimada, eu falei, cara, quer saber, eu vou. Aí fui, e mano, depois que eu conheci o curso, eu falei, cara, eu preciso de mais disso. Não dá, tipo assim, pra ser só ter esse experimento aqui e simplesmente, pô, não ter mais nada. Eu até parei pra pensar numa coisa, cara, que eu era interessado, né, eu gostava, eu queria saber sobre esses conteúdos, mas eu não sabia como procurar. E por muito tempo eu me vi perdido, né, tipo, pô, falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra mudar minha vida, cara, pra mudar o jeito que eu penso, pra ser grande, sabe? E eu não sabia bem o que eu precisava fazer.
E aí, quando eu entrei no curso, eu fiz o curso, eu falei, cara, é isso, preciso de mais disso. E aí eu comecei a me interessar mais, a procurar mais e fazer os outros cursos, obviamente. E, cara, depois disso aí foi só sucesso, mano. Só Isso. sucesso, só aconteceram coisas boas. Fico feliz, eu fico feliz porque eu sempre falo, né? A minha maior realização não é o pagamento em si, mas é ver que o que eu desenvolvi através de experiência, de estudos, eu consigo tocar de alguma forma, ser um fio condutor que leva pessoas como você, como eu, né? Pessoas comuns, a viverem um sucesso quase que de forma instantânea, porque, como você falou, o sucesso não está no que eu tenho, ele está no que eu sou. E a partir do momento que eu começo a transformar o meu ser, começo a transformar a minha visão de mundo, eu não preciso mudar nada fisicamente, tudo começa a fazer mais sentido, né? E aí eu... É sobre o que você sente também, né? Sim, e quando eu começo a olhar para esse mundo diferente, me sentir bem, eu começo a agir de forma diferente. E aí os resultados começam a mudar. É como se fosse aquele jogo de dominó que tu vai caindo em sequência, né? E aí você viu, pô, não precisei mudar nada, não precisei comprar um carro, não precisei comprar uma casa, não precisei ter nada. Bastou eu mudar algo em mim e eu comecei a ter sensações diferentes. E aí é óbvio, e o óbvio tem que ser dito, os resultados fora começam a mudar. Eu queria voltar um pouco atrás, que você falou assim, meu amigo desistiu e eu pensei, pô, para que eu vou nisso? E aí os sabotadores, né? O quanto os sabotadores nos limitam a viver experiências e buscar conhecimento que podem mudar toda a nossa vida. E eu levo os sabotadores para dentro dos cursos, para o meu processo de coach, para o curso online, e tudo isso a gente começa a perceber o quanto essa voz que me sabota pode tirar de mim experiências transformadoras e incríveis, né, cara? Qual foi a grande lição que você teve no primeiro curso que você foi? Você consegue perceber alguma coisa que quando você saiu dali, tu falou, cara, a partir de agora vai ter que ser assim? Cara, a primeira coisa que eu tirei como lição foi que eu mesmo que coloquei um limite estabelecido na minha cabeça. Falei, cara, eu não consigo fazer isso. Eu comecei o curso com 5, 15 minutos, eu já tava morrendo. Eu falei, irmão, não vou aguentar fazer isso. Não vou aguentar, não, vou desistir dessa porra, tá maluco, não tem como. O bagulho era forte do nível assim, não dá mais, não dá. Só que, cara, pô, fiquei olhando pra galera que tava fazendo o curso comigo, pô, eu falei, cara, não é possível, mano, não posso desistir também não. Quando eu terminei o curso, eu falei, cara, eu sou capaz de muito mais do que eu penso que eu sou. Eu vi que o limite era uma coisa que eu tava impondo em mim, não realmente eu tinha aquilo, né? Foi ali que eu falei, cara, eu vou mudar. E desde que eu saí do curso, eu comecei. Foram passos pequenos, né? Foram sempre coisas devagar, mudanças de coisas pequenas que eu não fazia e comecei a fazer. Comecei a ler, comecei a correr, comecei a praticar exercício, comecei a mudar o estilo de pensamento, entendeu? Comecei a correr atrás de coisas também que eu procrastinava. Eu simplesmente falava, essa porra pra lá, deixa aí que depois eu resolvo. E a partir do momento que eu comecei a resolver, cara, pô, minha vida mudou completamente, entendeu? Você consegue perceber que antes de toda essa evolução que você buscou, era você mesmo que colocar esses limites, e você consegue ver que isso pode ter vindo, às vezes, da criação, do meio, de pessoas. Porque eu sempre falo o seguinte, nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Isso quem falou foi Jim Rohn, né, um dos pais do coach. E quando eu trouxe as experiências do BOP para dentro dos meus processos de desenvolvimento, de evolução do ser humano, eu olho para o BOP e vejo assim, cara, uma patrulha é formada de pessoas que querem uma mais do que a outra, né? E aí eles conseguem trabalhar em alta performance. Quando um cai, o outro vai lá e levanta. Então, são pessoas que estão focadas nessa evolução, são pessoas que estão sempre buscando aprimoramento, melhoria e trabalhar em alto nível. Tu consegue ver que
Você fez alguma mudança nesse sentido de entender que pessoas podem me limitar com seus pensamentos e só de trocar de grupo, de pessoas em algum momento, já me faz pensar diferente? Sim, sim. Cara, isso aí também foi primordial em relação à questão do meu emprego, né, cara? A gente até, durante algumas sessões, a gente conversou sobre isso, porque era uma coisa que me afetava, né, cara? Inclusive, eu não sabia que me afetava. Era uma coisa que era totalmente indireta, né? A gente via o convívio, a gente via o pessoal sempre reclamando de tudo, e a gente acabava, mesmo sem querer, se afetando com aquilo, né? Às vezes, pô, eu tava satisfeito onde eu tava, do jeito que tava, e eu falava, caraca, tá uma merda. Mas eu mesmo não achava que tava uma merda, é porque eu acabei vivendo mais a experiência dos outros do que a minha própria experiência, né? E quando eu comecei a me afastar, eu comecei a perceber que nem tudo era daquela maneira. E realmente o meio onde você está, né, as pessoas com quem você se relaciona, a maneira que você se relaciona com essas pessoas também é muito importante. Muda bastante a maneira com qual você enxerga uma situação. Eu acho essas mudanças fundamentais para a gente continuar nesse processo evolutivo, né? Porque quando eu levanto da cadeira da qual eu estou incomodado para evoluir, eu preciso fazer essas mudanças. Se as pessoas não querem me acompanhar, eu preciso subir esse degrau. E aí a gente não está falando de deixar de falar, a gente não está falando de deixar até de conviver em certo sentido, mas saber que aquele grupo ali não é um grupo que me fortalece. E eu preciso bloquear mentalmente quando eu estiver com eles. Não é deixar de conviver, eu não vou deixar de conviver, mas eu sei que o que aquele cara fala ali não pode exercer o mesmo peso que já exerceu em algum momento. Senão, sim, eu vou voltar para aquele negócio de não ir. Hoje, quando a gente fala de coach, de desenvolvimento pessoal, tem pessoa que, isso é bobeira, charlatanismo, isso não presta. Cara, a pessoa nunca experimentou, ela se deixa levar por outras opiniões e ela simplesmente não quer levantar da cadeira, né, que ela está sentada. E aí eu vou para outra pergunta. Você fez o COI, foi lá no curso de inteligência emocional e depois decidiu ir para os ares, cara. Soltou aí de paraquedas comigo. O que foi essa experiência de desafiadora, assim, como liderança? Como é que já estava o seu espírito no sentido de desenvolvimento quando você decidiu que ia subir num avião e pular e saltar a 12 mil pés? Cara, então, uma parada assim que eu até costumo falar pra minha família que foi completamente inusitada, né, cara? Quem diria que um dia eu ia virar e falar, pô, vou soltar de paraquedas, né? Eu acho que eu vivia tanto naquela zona de conforto de, pô, tá bom do jeito que tá, já tô bem, já me estabeleci, tô tranquilo e tal. Pô, pra que eu vou soltar de paraquedas, né? Vem aquele negócio na cabeça, né? Pra que tu vai inventar merda, cara? Pelo amor de Deus. Vai dar uma merda lá, aquela porra não vai abrir. Enfim, começa a criar esses pensamentos, né? Mas, cara, quando eu saí do curso, falei, cara, é isso, eu quero fazer isso, eu quero correr atrás disso, cara. Quero correr atrás de me superar, de fazer uma parada diferente, de viver a vida, cara. De não ficar com esse negócio na cabeça de, porra, por que eu não vou saltar? Porque pode dar várias coisas erradas. Pô, mas pode dar várias coisas certas também, cara. E essa é a perspectiva que a gente não tem. A maioria das vezes a gente só vê perspectiva ruim de alguma coisa. A gente só fala, tipo, caraca, o que pode dar de errado nisso tudo? Mas a gente não para, tipo, pô, o que pode dar de bom? E o meu salto pra mim foi o maior exemplo disso, cara. Porra, tinha tudo pra dar errado, irmão. Tinha tudo pra dar errado. Tomei esporro dos instrutores. Porra, chegou lá, prestei atenção, segui tudo da risca. Porra, o salto foi maravilhoso, irmão. Foi tudo perfeito pra mim. Então, saí com uma perspectiva completamente diferente, né, do que eu tinha entrado. E parei de criticar mais as circunstâncias, de não aceitar de primeira que alguma coisa vai ser ruim ou que vai dar errado, sem simplesmente experimentar. Que é uma coisa simples, né? Às vezes a gente não se dá o direito, a gente simplesmente fala, cara, eu não vou fazer isso. Ah, mas por que tu não vai? Por que você não vai testar? Às vezes você vai gostar. Ah, não vou porque isso e aquilo, mas, pô, tenta.
Entendeu? A minha mudança de pensamento foi essa. Antes de eu chegar e falar, cara, eu não posso, eu não consigo, é tipo, eu tento. E aí eu comecei a conseguir várias coisas, né? Uma vez a gente conversou e você falou sobre ter olhado um dia e visto uma pessoa numa cobertura. E você falou que aquele pensamento era um pensamento distante, né? De, eu nunca vou poder estar ali. Isso mudou dentro do... Quando você percebeu que você poderia ir além? Sim, total, cara, total. Cara, isso aí pra mim foi... Agora que eu continuo estudando e eu continuo tentando entender mais sobre essas questões pessoais e sobre autoconhecimento também, eu vi que é muita construção, né, que a gente faz na nossa cabeça ao longo dos anos, né? E como você falou, está muito relacionado à sua família, às coisas que você, às experiências que você viveu até hoje, né? Então eu comecei a desconstruir isso na minha cabeça, comecei a dizer para mim mesmo, pô, eu sou capaz, é possível também, entendeu? E eu simplesmente parei, cara, de me limitar, de sentir que isso aí vai. Esse pensamento é uma coisa que é encravada, tipo, é certa, tipo, não, pô, o cara que tá lá na cobertura, o que será que ele fez pra chegar onde ele tá hoje? Ah, deve ser o maior filhinho de papai, o maluco deve ser de família rica. Às vezes não, às vezes o maluco era igual a mim. Chegou onde ele tá porque mudou o estilo de pensamento dele, entendeu? É isso. A nossa capacidade e um dos principais atributos da pessoa de sucesso, e quando eu falo pessoa de sucesso, eu não estou falando relacionada ao dinheiro, é conseguir pegar o fato e interpretar de forma positiva. E quando eu digo de forma positiva, no sentido de me manter no meu estado de recurso. Porque o fato gerador, ele é mas a interpretação quem dá sou eu. Até esses dias eu estava contando uma história que eu li, eu ouvia nesses memes de internet, e perguntavam a dois irmãos, um era alcoólatra e um era um empresário bem-sucedido. E perguntaram ao alcoólatra assim, por que você se tornou um alcoólatra? E aí esse irmão respondeu, porque meu pai bebia. E perguntaram ao irmão bem-sucedido, por que você se tornou um empresário bem-sucedido, não bebe? E aí ele falou, porque meu pai bebia. Ou seja, o fato gerador ele é mas a interpretação que a gente dá vai determinar o resultado que a gente tem. É claro que muitas vezes o limite que nossos pais colocam na gente é mais por medo de ver a gente sofrer. Eles tentam proteger muitas vezes e fazem isso com todo o amor do mundo para tentar evitar que a gente sofra alguma coisa que eles mesmos talvez tiveram medo de vivenciar ou vivenciaram e acabaram sofrendo com algumas decisões. A gente precisa entender que é amor também e precisa começar a interpretar isso de forma diferente. O sistema representacional, como a gente vai interpretar, que vai determinar a minha ação seguinte. Porque se eu aceito aquilo ali, eu nunca vou crescer, nunca vai crescer. Se eu digo isso para mim, eu vou estar sempre me limitando, sempre caindo, sempre de ombro baixo, olhando para o chão, e a coisa não vai acontecer. E eu falei, né, que eu admiro muito você pela pouca idade e pela busca incansável. Fez todos os cursos e depois você mesmo chegou a comentar que foi buscar psicóloga e entrou no coach comigo, né? Eu e você. E algumas vezes chegou a falar disso. Como é que foi isso? Por que você foi buscar mais, tanto da psicóloga quanto o processo de coach comigo, e o que você descobriu de ainda mais gratificante, assim, de melhor nesse momento? Cara, então, a psicóloga sempre foi um desejo, né? Porque eu sempre senti que tinha alguma parada que eu precisava resolver em mim que não estava resolvida, né? E aí quando acho que até quando a gente começou a fazer as sessões, acho que tu até falou, cara, eu não tô aqui pra resolver teus problemas, não. Tô aqui pra te indicar um caminho, pra te fazer, pô, te dar uns conselhos e tal, mas, cara, esses problemas que você tem, tu tem que resolver com a psicóloga. E eu procrastinava muito isso. Antes mesmo da gente começar a fazer as sessões, eu já procrastinava muito de correr atrás da psicóloga, pô, vamos lá, vamos tentar fazer e tal. E
Cara, quando a gente começou e tu falou isso, eu falei, cara, não, agora eu tenho que. Agora eu preciso realmente resolver isso. E aí eu fui correr atrás. Cara, de novo, parece que quando você tá realmente querendo alguma coisa, as coisas se movem para que aconteça. E aí eu consegui achar uma psicóloga perto da minha casa, que encaixasse com o meu horário e tudo mais. E, cara, a mudança foi drástica, assim, cara. Tinha muitas coisas que me causavam ansiedade durante o meu dia, né? E eu não percebia isso, porque era um mal completamente silencioso, né? Tinha muitas coisas que eu não sabia ainda o que causava, eu não sabia o porquê que eu me sentia mal e tal. E depois que eu consegui fazer as terapias, as sessões, eu comecei a me sentir muito menos ansioso, parei de comer daquele jeito monstruoso, eu parei de me sentir ansioso o tempo todo e, cara, foi maravilhoso, foi um processo que combinou várias coisas, né? Como você pode ver, pô, eu perdi 15 quilos, cara, 15 quilos não foi só a questão de acordar cedo, de trocar o hábito, foi também, mas foi também essa questão de conseguir trabalhar minha mente para, pô, não ficar tão ansioso, porque a ansiedade traz isso pra gente, faz a gente querer comer o tempo todo, querer comer uma quantidade enorme para satisfazer uma parada que, sabe, tu não tá resolvendo, que daqui a pouco vai voltar, entendeu? E aí quando eu comecei a resolver essas coisas dentro de mim, as coisas começaram a mudar, né? Meu estilo de pensamento começou a mudar. Eu entendi e eu tá falando, eu tô anotando algumas coisas aqui, e quando você falou, né, foco é tudo. Porque se eu não dou foco, eu não vejo as coisas, porque tudo tá ao nosso redor. Tudo que a gente quer e precisa tá dentro da gente de forma desalinhada, mas está ali dentro. Eu preciso alinhar isso e tá ao nosso redor. É óbvio que se eu não der foco, eu não vou encontrar o tempo que eu preciso para fazer um processo de coach. É óbvio que se eu não der foco, eu não vou encontrar tempo para fazer a psicóloga, né? Para fazer um processo de terapia que vale muito, muito a pena. E aí você fala da ansiedade. Cara, se eu tô ansioso, se eu tô procrastinando, muitas vezes, né, quando eu tô assim, eu vou tá me chicoteando. Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Porque nada para mim dá certo. E quanto mais eu me chicoteio, menos autocontrole eu tenho. Quanto menos autocontrole, mais eu vou para as compulsões, né? Mais eu vou procrastinar, mais eu vou comer, mais eu vou fazer coisas que me gerem aquela dopamina no sentido ruim de querer algo que me dê uma sensação de bem-estar. E às vezes eu vou para a comida. Quem bebe vai para a bebida ou outros tipos de compulsão. Quem tem, quem não tem, vai acabar achando alguma coisa ou procrastinando. Eu falo, né? Hoje as empresas elas estudam o nosso comportamento. Elas sabem exatamente o que precisam fazer para roubar nossa atenção. Então, se eu não dou foco nas minhas tarefas, se eu não dou foco nas coisas que eu tenho que fazer, se eu não aprendo a gerar boa dopamina, e uma das coisas que eu lembro aqui no nosso processo de coach, na nossa jornada, é que você falava assim, pô, eu quero correr, eu quero ler. E eu falava assim, faz o seguinte, lê uma página. Aí uma por falava, dia. Não, eu vou ler 1 hora toda sexta-feira. Não, eu falava para você, não, uma página. Uma página, né? Acordar cedo, tá? Então, que horas você acorda? 7. Então, a partir de amanhã, tu vai acordar 6h40. Porque aí eu vou gerando a dopamina boa, aquela sensação de que eu tô no controle da minha vida, dos meus resultados. Eu tô no comando. E aí eu começo a me sentir bem, eu começo a perceber que eu posso controlar. E aí eu vi algumas vezes, não, né? A partir desse momento do coach, eu vi você acordar todos os dias e correr. Como é que foi essa experiência, cara? De aprender a gerar pequena vitória. Cara, então, uma coisa que eu acho importante, que eu até tinha conversado com você também, em relação aos resultados, né, cara? Eu acho que se eu não tivesse acreditado e confiado na tua proposta, né, no que a minha psicóloga também falou, quando a gente conversou e tal, eu acredito que o resultado também não seria o mesmo, porque, cara, por várias vezes eu falei, porra, eu acordo 7 horas, pô, acordar 6h40 não vai mudar nada, minha cabeça, a primeira coisa que vinha na cabeça era isso, não vai mudar nada acordar 6h40, por que eu vou acordar 6h40? Porra. E aí eu falei, cara, não,
Em algum momento eu ativei uma parte da minha cabeça que falou assim, cara, tá bom, vamos tentar. A gente já sabe que se der merda, deu merda, tá bom. Não vai mudar, se não mudar porra nenhuma, não mudou. Mas vamos tentar pelo menos, pra dizer pelo menos que pô, não funcionou. E aí, cara, eu comecei muito aos poucos, foi nem 6h40 eu acordava tipo 10 para as 7, e aí fazia alguma coisa que eu não fazia normalmente de manhã. Tipo, meditar, ou ler uma página. E era uma coisa assim que começou muito pequeno, era uma coisa simplória pra mim. Eu falei, cara, isso nem tá me atrapalhando, isso não tá me deixando mais cansado. O que são 10 minutos de sono, né? E aí quando eu comecei a correr, eu falei, cara, acordei, sei lá, meia hora antes, eu falei, vou correr só um pouquinho, né? Só pra dizer que fiz alguma coisa e não ficar parado. E aí comecei correndo um pouquinho, cara. Foi pouquinho, eu me lembro disso. Comecei correndo 20 minutos todo dia, cara. 20 minutos. E nesses 20 minutos, eu não pensava em nada. Eu só falava assim, cara, eu vou correr porque eu quero ter um estilo de vida mais saudável e tal. Nem pensava em emagrecer nem nada, cara. Eu só falava, cara, só quero um estilo de vida mais saudável, quero viver bem. E aí, beleza, eu comecei correndo 20 minutos, aí, pô, e era todo dia. E aí, cara, começou esse negócio aí da dopamina, né, de, caraca, cara, na moral, 20 minutos é pouco tempo, cara, vamos correr mais. Agora eu tô ficando com vontade. E aí, eu comecei a correr meia hora, todo dia, e aí comecei a aumentar a distância e tal. E aí também tinha o grupo do COT, né? A gente ficava um incentivando o outro a correr todo dia e tal. E aí eu falei, cara, agora eu vou começar a desafiar os malucos, vou correr mais. E aí chegou um momento, cara, eu tava correndo, tipo, 10 quilômetros um dia sim, um dia não. E eu parei, teve um dia que eu parei assim e pensei assim, caraca, cara, 10 quilômetros, cara. Cara, quando que eu ia parar na minha vida e pensar que eu ia correr 10 quilômetros um dia sim, um dia... Como é que eu ia pensar em correr uma corrida de rua um dia sim, um dia não, cara? Né? Aí eu comecei a ficar mais incentivado ainda. Eu falei, cara, não. E eu preciso correr mais. E eu comecei a correr. E eu falei, cara, agora eu quero diminuir o tempo. Aí eu mudei, né? Que o foco já era correr 10 quilômetros. Aí depois mudou. Eu falei, não, agora eu quero correr 10 quilômetros em 1 hora. E aí eu fui. Cara, chegou um momento que eu corri 10 quilômetros em 1 hora. Aí eu falei, caraca, irmão, o que eu faço agora? Já tem que traçar outra meta, já tem que fazer outra coisa. E foi sempre nessa empolgação, cara. Sempre depois que eu terminava que eu concluía um objetivo que eu tinha, eu já procurava mais algum outro, assim, um pouco mais acima, né? Mas sempre com o pé no chão, tipo, pô, não, também não vou botar assim, agora eu vou correr 50 quilômetros, né? Não. Mas é tipo, não, agora eu vou correr 12. Agora eu vou correr 12 em 1 hora. Entendeu? E aí eu fui sempre me incentivando, né, cara? Isso, pô, teve essa consequência aí, né? Que eu digo que não foi nem a minha meta, não foi nem a minha vontade de perder peso, mas foi uma consequência de todas essas coisas boas que eu fiz, né? E, cara, pô, eu comecei a me sentir muito melhor, muito mais disposto, comecei a viver muito melhor, comecei a enxergar as coisas de uma maneira muito melhor também, comecei a parar de criticar as coisas que aconteciam, né, o meio, as pessoas, eu parava até de me criticar, né, e, cara, foi sensacional, acho que isso aí foi a maior transformação que eu já tive, assim, cara, e perder peso era um problema pra mim, eu sempre falei assim pra mim, cara, vou emagrecer, sei lá, 5 quilos, aí eu falava, quanto tempo eu vou emagrecer? Eu não sei lá, cara, uns 3 meses, vou botar assim, uns 3 meses. Aí começava uma semana focadaço, chegava na segunda semana, eu falei, caralho, irmão, porra, 5 quilos é coisa pra caralho. Emagreci 100 gramas, não vou conseguir essa porra nada. E aí, foi uma parada que eu falei, eu botava na minha cabeça que ia acontecer e dava errado, e era sempre assim. E aí quando eu mudei o estilo de pensamento, que tudo aconteceu naturalmente. Foi natural. Você uma vez me perguntou, né? Por que eu consegui assumir minha meta? A relação é óbvio que tem que ser de confiança. O coach tem que gerar confiança, tem que ter essa conexão. E alguns acabam não tendo. Mas o grande lance das pessoas que não têm é que muitas vezes elas colocam a responsabilidade no outro. Eu vou fazer um coach, ele vai me emagrecer. E aí é óbvio que com técnica, com tudo que eu estudo e aprendo, quando você falar assim para mim, pô, por que eu não vou 5 minutos antes? Por
Porque eu preciso que você comece a ganhar confiança a partir de pequenos passos. Você está falando dos 15 quilos que você perdeu dentro do processo, mas também teve o livro, né? Que eu lembro quando tu acabou de ler o primeiro, tu falou, cara, eu estava lendo uma página, terminei de ler o livro, de repente, eu preciso tirar o peso da obrigação. O meu cérebro ele está sempre buscando o fácil e o prazeroso. O fácil e o prazeroso. Se eu não torno a minha meta fácil, pô, perder 15 quilos, quando eu olho para perder 15 quilos, o cara para e pensa, perder 15 quilos, eu vou ter que fazer dieta, passar fome, correr. E aí ele muitas vezes ele queima a largada, porque ele começa a correr, ele nem anda. O cara nunca andou sedentário, aí ele pega, começa a correr, corre 3, 4 quilômetros, cheio de dor que ele fica no dia seguinte. E aí, ao invés dele ligar a dor a um resultado bom, ele fala assim, ai, tô cheio de dor, dor é ruim, dor é chato, não quero mais. Ele nem consegue ver assim, cara, a dor é o processo que eu preciso para gerar o resultado que eu quero. Que bom sentir dor. E é isso que o coach faz, né? O coach pega a meta junto com o coach ali, consegue trabalhar, dividir, segurar a onda, prestar a conta, que eu acho que é algo que faz, que é a base, né? A gente tem uma tendência como ser humano a ser mais controlado quando a gente tem que prestar conta. Eu tenho o Wallace hoje na minha equipe, eu fico feliz de prestar conta com ele, porque eu hoje sei onde vai cada centavo, eu tenho que prestar conta. Isso melhora a minha organização, isso melhora, inclusive, a minha responsabilidade. Não que eu não seja, mas dentro do processo, deixa, depois eu vejo, não, isso aqui não tem nada não, tá na minha conta mesmo. Então, o prestar conta é algo que faz a coisa funcionar. Tirar a ansiedade do coach, calma, ler uma página. Não, vou ler o livro, não ler uma hora. Então, acho que tudo alinhado, né? Técnica, vontade, troca de confiança, assumir a responsabilidade. Porque eu estudo, eu sei o quanto eu dou o meu melhor, mas se você que está do outro lado não fizer o mínimo, não entrar nisso, não querer abraçar isso, cara, eu não vou ter, né? O resultado. Não serve de nada. Que é o seu. E você falou outra coisa assim, o quanto a gente negligencia o óbvio, né? Pô, por que eu vou fazer isso? Porque é óbvio. E o óbvio funciona. E quando a gente foi saltar, eu lembro que o Lincoln falou, eu vou falar isso, é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E o óbvio tem que ser feito na nossa vida, porque o sucesso, ele é feito de uma rotina óbvia. E o resultado que você tem hoje é feito de um processo óbvio que você estabeleceu e foi seguindo. Até a mudança de pensamento. Pô, eu preciso ser positivo para ter melhores resultados. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Como é que eu faço para ser positivo? Eu preciso trabalhar o meu coeficiente de positividade. Eu preciso entender meus sabotadores. Depois disso, eu preciso praticar. Eu preciso diminuir a voz do meu sabotador sobre mim. Né? Quantas e quantas vezes você xingou o seu sabotador? Tá, uma porrada, mano. Uma porrada, porque era o tempo todo. E é engraçado, né? Porque a maior parte do tempo a gente traz o sabotador como nós. A gente fala, pô, mas isso sou eu. Várias vezes durante as sessões eu falei, mas Freitas, essa voz sou eu. Aí você, não, cara, isso não é você. Não é você. E é justamente isso que você tem que enxergar. Que não é você que está dizendo aquilo. É o teu sabotador. E tu tem que saber separar isso. E eu acho que esse que é o ponto, cara. É da gente conseguir se autoconhecer e correr atrás realmente dessas coisas que são coisas que mudam a nossa vida, cara. A gente acha que não. A maior parte do tempo que a gente escuta alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que as pessoas passam pra gente, tipo, pô, cara, tenta estudar mais sobre você, sobre alguma coisa que não tá bom na sua vida e você quer mudar. E a maioria das vezes a gente fica, porra, tá de sacanagem, eu vou ficar estudando o quê, pô? Tá maluco? Já trabalho pra cacete, faço faculdade e pago conta pra caralho, não sei o quê. E aí fico o tempo todo criticando, criando um empecilho pra não fazer alguma coisa, criticando o meio, criticando a pessoa, né? E aí a gente acaba tendo sempre o mesmo resultado, né? Uma parada que a gente falou que era óbvio,
é que, cara, se você não tá contente com o resultado que você tá tendo, então, se você continuar sendo você mesmo, fazendo as mesmas coisas, você não vai mudar seu resultado. Então, foi isso. O processo do coach foi isso. Eu não estava contente com a minha vida, da maneira que ela era. O curso me abriu a cabeça, assim, do tipo, cara, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa para mudar. E eu falei, beleza, o que eu preciso fazer para mudar? E aí eu fui correndo atrás. Eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Comecei a fazer os outros cursos, que eram coisas que também me traziam autoconhecimento de forma prática, né? E, cara, foi isso, foi a mudança toda, foi essa. Foi eu aceitar que eu não estava onde eu queria, que eu tinha que mudar e correr atrás para que isso se concretizasse, cara. Hoje, então, eu te falo, cara, eu já consigo ler livro numa boa, coisa que eu não fazia antigamente. Porra, ficava, sei lá, 5 minutos lendo uma página, eu ficava, porra, tô entendendo porra nenhuma, eu que vou fazer mais isso aqui nada, tá maluco? Fechava o livro, jogava, porra, não queria nem mais saber disso. E hoje em dia eu pego o livro assim e falo, cara, isso aqui é interessante pra caralho, mano, pô, vou grifar aqui, daqui a pouco eu volto aqui e vejo de novo. Aí, pô, leio um textão, quando eu vou ver, pô, passou 10, 15 páginas, eu falei, caralho, irmão, eu não lia uma página. Eu lia uma página e ficava puto ainda. Hoje em dia eu leio 15 páginas, tipo, porra, 15 páginas, tá de bobeira, sacanagem. Você falou aprender a dissociar os nossos sabotadores, a gente percebe o quanto ele suga a nossa energia, né? O quanto ele leva, quanto tempo, decisões de migalhas, ele me faz aceitar migalhas que eu não mereço, né? E aí você falou, a Eckhart Tolle traz isso no livro O Poder do Agora, a gente dá muito ouvido para quem não quer porra nenhuma. A gente dá muito ouvido para quem vai levar a vida deixando a vida passar ou deixando a vida me levar. A miséria, ela gosta de companhia. Eu li isso uma vez no livro. E aí as pessoas que não querem muito, elas têm um poder de atração e de me fazer ficar sentado ali. E as pessoas que querem o nosso bem, querem que a gente evolua, querem que a gente faça um coaching, um curso de desenvolvimento, essas pessoas a gente afasta da nossa vida porque elas nos obrigam a levantar. E aí não tem jeito. Né? E aí até volto para falar, por que algum processo de coach pode dar errado? Porque eu estou obrigando o cara a levantar. E se ele não levantar, não vai ter resultado, eu não vou levar ele no colo. Então, só não dá certo, a nossa vida só não dá certo se a gente não assume a autorresponsabilidade. E aí você falou outra coisa, né? Que eu acho uma das coisas mais incríveis, e li recentemente num livro incrível de Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E ele diz o seguinte, e ele fala exatamente isso que você falou. Se você não está satisfeito com a vida que você tem, muda quem você é, porra. Porque nada vai mudar. E aí ele diz o seguinte, que o meu pensamento geram as minhas escolhas. O meu tipo de pensamento vão gerar minhas escolhas. As minhas escolhas vão gerar as minhas ações. As minhas ações vão gerar minhas experiências e meus resultados. E o meu resultado vai reforçar o ciclo de pensamento. E aí, se eu tenho pensamento de merda, minhas escolhas são ruins, minhas ações são ruins, minhas experiências são ruins. E aí eu não consigo sair. As pessoas, se todo mundo entender que o resultado que a gente quer começa na maneira que a gente pensa, cara, a gente transforma a nossa vida agora. Né? O Tony Robbins, ele diz, a gente vai levar 10 anos da nossa vida para fazer mudança no momento que eu determinar. Porque a mudança não demorou 10 anos, eu que só demorei a virar a chave. E essa chave desse pensamento que você fala aí, a gente não precisa esperar tanta dor, tanto sofrimento, chegar no fundo do poço. Basta falar, agora eu quero. E aí isso começa pelo pensamento. Só que existe uma crença que diz que toda mudança leva tempo. Que mudar é difícil. Que ninguém muda. E aí a gente vai associando essas crenças e quando vê, a nossa vida se arrastou. E eu fico muito feliz de ter conhecido você com 23 anos e ver hoje você com 25. Eu acho que a última coisa que eu te falei, assim, no processo de coach que a gente fez, foi que eu falei, cara, com 30 tu vai estar gigante, né?
se tu continuar nessa batida, e nem precisa chegar a 30, já tá gigante. Já tá gigante. A verdade é que eu fico pensando, pô, se eu não tivesse conhecido isso mais novo, né? Se eu pudesse, que nem Tony Robbins, o cara era porteiro, conheceu a PNL e se transformou. Então, quanto mais autoconhecimento a gente busca, mais desenvolvimento, melhor fica. E eu queria te perguntar quais foram os resultados palpáveis, assim, na sua área profissional, pessoal. Você já falou alguns aqui, mas que as pessoas também percebem. Quais são os resultados, assim, que tu falou, né? Perdi 15 quilos. O que aconteceu dentro do teu emprego? O que aconteceu na sua vida, relação, família? O que você pode falar, assim, de concreto e que as pessoas percebem também? Cara, então, em relação ao trabalho, cara, como eu tinha te falado, eu recebi uma promoção, né? Depois de muita dedicação e até de passar por algumas situações de escolha e ter tomado ter feito a escolha certa, né? Em relação ao trabalho, cara, eu consegui começar a entender mais as pessoas, né, cara? Eu acho que isso daí era uma coisa que eu não tinha muito em mim, né? Eu tinha muito de criticar, de falar, pô, por que o cara é assim? Por que ele é desse jeito, né? Eu me lembro bastante de em algumas sessões eu reclamar contigo, falar, pô, cara, isso tá uma merda, pô, cara é de tal jeito, dessa forma e tal. Aí, sabe, trazer uma reflexão de, pô, mas por quê? Né? Eu não me perguntava por quê, eu só estava preocupado em criticar, falar que, porra, não tô satisfeito, né? Isso mudou no meu trabalho também, porque eu passei a começar a entender o porquê das pessoas serem da maneira que elas são, né? Eu passei a deixar de criticar todos os meios, né, o porquê de cada coisa. E eu comecei a dizer assim, eu comecei a voar mais sozinho, né, cara? A ter um pouco mais um pouco menos, na verdade, de dependência das pessoas, que eu era muito de querer estar todo mundo junto, vamos lá, eu quero fazer contigo, pô, vamos, sabe? Eu tinha muito essa dependência das pessoas, né? E aí eu falei, prestativo aí que a gente descobriu, né, cara? Sim, sim. E eu queria ser aquele cara que, tipo, eu quero ser amigo de todo mundo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, pô, vamos, vai dar bom, que não sei o quê. E aí, no final das contas, eu vi que o quanto tinha o seu lado positivo de ser bom, de ser, pô, de querer estar junto e tal, mas o quanto aquilo também me fazia mal, né? O quanto às vezes eu não media um esforço, né? Eu falava, cara, pô, o cara me pediu para fazer um negócio, sair de Niterói e ir, pô, na Barra da Tijuca. Eu falei, cara, bora, eu faço, não sei o quê. E aí no final das contas eu saí prejudicado, enfim, vi várias coisas que eu não via no meu trabalho, cara. Eu simplesmente fazia, depois ficava mal, não entendia o porquê que eu ficava mal, e nem entendia por que eu estava aceitando aquilo, porque era simplesmente tudo no automático, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, né, a gente começou a ter as sessões, nas sessões também isso foi abordado, eu consegui entender. Pô, por que isso aconteceu? Pô, foi isso aqui. É dessa forma aqui que tu tá pensando. Pô, será que não poderia ser feito de outra forma? E aí eu comecei a mudar o meu estilo de pensamento, né? E recentemente, cara, uma coisa que eu até não cheguei a comentar com você, cara, eu achei até bem legal, teve uma pesquisa lá na minha empresa, né, sobre questões assim de quem eles indicariam. O meu líder chegou e falou assim, cara, indica uma pessoa sem ser você. Você diria assim, de olhos fechados, essa pessoa aqui. E aí teve nessa pesquisa, tipo, teve uma galera que foi em cima de mim, tipo, é ele. E eu fiquei surpreso com isso, né? Porque eu não esperava. Eu achava, na verdade, que eu tinha muito sobre querer que as coisas acontecessem, eu queria que fosse, mas eu vi que eu achava que ninguém se ligava naquilo, achava que ninguém gostava, achava que todo mundo só queria me criticar, que todo mundo tava puto comigo. E no final das contas nem era, cara. No final das contas as pessoas, tipo, não, pô, o cara é dedicado, o cara é maneiro, pô, ele é bom. E isso me surpreendeu bastante, né? Que era uma coisa que eu, pô, falei, o nego vai olhar pra mim e falar, esse filho da puta aí. Não, eu quero esse cara não, chato pra caralho, ficar falando bagulho de autoconhecimento aqui no trabalho, pô. Mas mano, foi isso. No trabalho mudou bastante coisa. Na minha vida pessoal também, comecei a criticar menos, né? Tipo, tem muita coisa que a gente vê assim, né? As pessoas mais velhas e a gente acaba falando, porra, por que tá pensando desse jeito, cara? Meu Deus do céu, que
porra, que tem na cabeça pra pensar dessa forma, né? E aí tu começa a parar de criticar, né? De pensar dessa forma, pensar, pô, mas por que pensar dessa forma? Né? Por que será que, o que aconteceu durante a vida que fez acontecer aquilo, né? Fazer, qual foi a experiência que essa pessoa teve que trouxe ela para onde ela está hoje e fez ela pensar dessa forma, né, cara? E cara, acho que é o maior processo de empatia que a gente tem com uma pessoa. Acho que isso para mim é maravilhoso, tipo, você conseguir ser empático, né? Você não ser simplesmente crítico, né? Conseguir É, falar, pô, cara. eu anotei aqui enquanto você falava, e Steve Covey, né, que fala isso, a gente tem que ter empatia pela criança da pessoa com quem a gente está lidando, porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou para estar respondendo daquele jeito. E a gente Uhum. quer, naturalmente, de buscar autoconhecimento e desenvolvimento, que o mundo responda do jeito que a gente quer. E não vai ser. E quando eu começo a ter empatia pela criança, pelo que aquela pessoa pode ter passado na vida, eu começo a respeitar e aceitar que ela me responda daquele jeito. E aí a mudança da minha resposta começa a acontecer de novo. Porque aí eu já não respondo mais com fúria. Eu chego a ter um sentimento de perdão, de auto-perdão, de entender isso, cara. Me dá um abraço, né? Tamo junto, é isso. E as pessoas têm muito aquilo, mas eu tenho que engolir tudo, eu que vou ter que entender. Cara, se você que está buscando a evolução, é você que tem que buscar entender sim, não entrar mais naquela discussão ou naquela briga. É isso, a evolução pede isso, né, cara? Ó, uma das lives mais incríveis, cara, que eu já fiz, a gente estava receoso, né? Tu nunca tinha feito. Há um tempo eu já te convidava para fazer uma live comigo. Obrigado, assim, eu tô sem palavras pelo bate-papo que a gente teve. Nada, irmão. Me realizou. Eu vou correr agora só por causa dessa live, porque eu tô tão entusiasmado com toda a tua evolução que eu vou sair agora para correr. Eu vou correr 7 quilômetros só por causa dessa live. E queria que você fizesse as considerações finais, cara. Mandasse um recado para as pessoas que vão ver essa live. Queria que você fizesse essas considerações. Cara, o que eu tenho pra falar, assim, pra você, primeiro é agradecer, né, cara, como eu te falei mais cedo, né? Eu acho que isso tudo foi Deus, cara, que te colocou na minha vida e me fez, pô, conseguir me transformar dessa forma toda, né? Cara, a dica que eu dou e o que eu gosto de falar para as pessoas que me perguntam é, cara, se você realmente se interessa, se você realmente quer, corre atrás e acredita, cara. Acredita. Quando te falarem assim, uma parada muito estúpida, falar tipo, pô, acorda 20 minutos mais cedo, tu fala, pô, tá bom, vou tentar. Né? Acredita no processo, cara. Eu era muito de criticar o processo, de falar, porra, por que eu preciso acordar cedo para emagrecer, cara? Por que eu preciso fazer dieta? E quando eu parei com isso, eu falei, cara, não, eu posso fazer isso de outra forma, posso fazer isso de uma maneira agradável, né? Então, assim, a minha dica para a galera que está interessada em se autoconhecer ou mudar o estilo de vida, a maneira que pensa, ou se sente perdido, né? Como eu te falei, eu me sentia muito perdido. Cara, corre atrás de um curso aí do Freitas, que, porra, é sensacional. E esteja disposto a mudar, cara. A primeira coisa que você tem que ter em si é isso, cara. Tá disposto a querer mudar teu resultado. E pagar o preço também, cara. Porque não adianta nada eu tô disposto, mas, pô, não vou fazer. Eu não quero isso. Entendeu? Então, acho que é isso, cara. As considerações são essas. Agradecer de novo, cara, por tudo. Até pelas sessões de coach que pra mim foi, porra, transformador, mano. Transformador. Pra mim, não teve outra coisa, outro evento na minha vida que me fez mudar tanto como foram as sessões. E é isso, cara. Obrigado, cara. Eu espero honrar sempre tudo isso que você está vivendo. E, como uma vez eu falei, se eu cometer algum erro na minha jornada, me dê sempre a oportunidade de me explicar, porque eu quero honrar sempre tudo que vocês realmente conquistam e dizem de mim. Obrigado, cara. Tem palavras para essa live. Muito emocionado.
Força e honra. Espero que a gente esteja amigo eternamente. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado aí, cara, pelo convite, por tudo.